Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu estou trazendo o tutorial da pintura de um galho de frutas. Frutas essas que são os mirtilos ou também blueberry, como você preferir. Então, eu espero que vocês gostem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vamos pintar esse lindo galho de frutas? Então, mãos à obra! Nós vamos iniciar pintando uma folha, né? Uma das folhagens, né? E sempre eu vou iniciar primeiro apagando essa folhagem. Então, ela tá aí desenhada, né? E eu vou apagar. Apagar, assim, só para ficar um pouquinho mais claro, né? Porque eu não quero que fique aparecendo depois que eu pintar esse desenho. Então, eu venho aqui e vou apagar levemente. Vou apagar levemente, porque eu preciso saber onde tá esse desenho também, né? Apagando levemente. Então, se você olhar, você vai ver que ele tá aí ainda, tá? É que não sei se vai aparecer para vocês, mas eu deixei antes o desenho, não vim já direto com ele apagado para vocês realmente visualizar. Agora eu vou vir nessas marcas que tem na folha, né, por onde passa a seiva, e vou pintar com o branco, tá? Porque eu quero essas partezinhas mais claras, tá? Então, eu venho fazendo essas marcas e pode observar que eu vou e volto, né? É o que eu falo, ó, você passa a cor e aí já aparece ali, ó, o lápis por baixo, tá vendo? É que como eu vou passar o verde aí depois, isso vai acabar sumindo. Mas se fosse uma outra cor mais clara que eu fosse colocar aí eu teria que apagar mais ainda, ou então desenhar direto com a cor que eu quero, né? Que aí... Tá? E agora eu vou vir com o verde 168, que é o Earth Green Yellowish, tá? Vou pintar novamente essas regiões aí. Então, o que que vai estar acontecendo? Eu vou estar aí já, né, saturando, né? O papel daqui a pouco não pega mais cor. E é justamente isso que eu quero. Eu quero que fique essas cores aí e que não pegue outra cor mais. Eu vou passar o outro verde mais escuro, eu não quero que pegue mais ele, outra cor, tá bom? Aqui eu tô passando o verde, tá pegando fora e tá pegando também, ó, tá vendo? Ó, o branco, nem pega totalmente no branco, tá vendo? Você vai ver que ele pega pouco, mas pega, tá? Agora que eu entro com o verde que eu quero essa folhinha, que é o verde 167 Permanent Green Olive, tá bom? E agora eu já vou vir aqui, ó, antes que eu me perca no desenho, né? Eu vou fazer aqui esse contorno da folhinha. E agora eu vou vir pintando. Então, como eu estou vindo levemente, né, vocês vão observar que onde eu já passei o branco e o verde mais claro, já não vai aparecer, tá bom? Tô
fazendo movimentos redondos e eu pinto indiscriminadamente aqui, olha, tá vendo? Porque não vai aparecer, não vai colorir onde eu já passei o branco, tá? O branco e o outro verde. Inicialmente eu vou obtendo esse resultado aí. E aí depois a gente vai colocando outras camadas, né, do lápis, até que ele chega no tanto que eu quero que ele fique, tá? Observe que onde a gente passou o branco e o verde mais claro, já tá ficando uma parte mais clara que a folha, que é isso que eu queria, tá? Então, aí nós já vamos obtendo a folha verde e a parte que nós colocamos o lápis branco e o lápis verde claro, já estão mais claras, né? Agora eu vou colocando outras camadas desse verde até eu obter o que eu quero. Então, o lápis de cor é isso aí, a gente vai trazendo camadas, tá? Então, mais uma camada. Agora eu vou fazer movimentos menores, redondinhos e menores, para que fique mais coberto os pontos brancos que estavam ficando para trás aí, né? Agora a gente pode vir também com o lápis branco, que essa folhinha do blueberry ou mirtilo, como vocês preferirem, ela também é mais clarinha nas bordas. Então agora eu posso vir com o branco aqui nas bordas, tá? Passar esse branco nas bordas. Dessa folhinha. E depois vir com esse verde mais claro, que é o 168, né? O Earth Green Yellowish. Bem levinho, tá, gente? Não precisa... vir passando esse verde mais clarinho. Eu ainda vou passar mais uma camada do 167, que é o Permanente Green Olive, tá? Então, vou passar mais uma camada.
E agora, nessa camada, eu posso acertar alguns pontinhos aqui que eu quero, por exemplo, que essa linha fique mais fina. Então, eu venho já arrumando essas questões aí que eu quero arrumar, tá? Ah, eu quero que essa linha aqui fique um pouquinho mais fina. Então, eu venho aqui com o lápis e insisto mais no contorno dessas linhas, tá? Essa nervurinha aí por onde passa a seiva, tá? Então, eu arrumo o contorno dela. O lápis de cor, ele tem um limite, né? Em que ele começa a não pegar mais o pigmento, né, no papel. Mas você pode ir insistindo aí que umas 4 camadas, em alguns casos até 5 camadas vai pegando mais, viu? Outra coisa também que às vezes as pessoas se preocupam, que tem que ficar a perfeição. Desde quando a natureza, na imperfeição dela, nós temos a perfeição, né? Então, mesmo que não seja uma perfeição, ela por si só é a perfeição, a natureza. E outra coisa também é que a gente vai fazendo e vai só vendo mesmo o resultado já quase no final. E enquanto nós estamos aqui no começo, a gente fica muito preocupado com os detalhes. Mas quando você vê o conjunto da obra, você fala, nossa, ficou ótimo. Então, observa como eu estou diminuindo essas linhas, né? Elas eram mais largas, mais grossas. E agora eu vindo aqui, ó, com o lápis no contorno delas, eu vou afinando. E aí a gente vai definindo mais, né? A folhinha. Ainda vou jogar um pouquinho mais desse verde. Eu achei que ficou bem clarinho. Não precisa ser tão clarinho. Quero mais claro, mas não necessariamente tão mais claro. Menos contraste aí, né? Bom, agora nós vamos pintar as frutinhas, né? No caso aí, o mirtilo ou blueberry. E eu já fiz aqui só para vocês terem uma noção. Em um blueberry, primeiro eu vou dar um fundo com o 140, tá? Então, eu tô usando o lápis da Faber-Castell, profissional, o Polychromos. E eu vou começar utilizando o lápis 140 Light Ultramarine. Então, eu vou escolher aqui uma frutinha, né? Tô escolhendo essa frutinha aqui e vou pintar, fazer primeiro esse fundo aí, tá? Então, eu vou primeiro apagar o desenho um pouco, né? Dar uma apagada, pra não ficar muito forte esse lápis, certo? Então, agora, a primeira camada, eu vou fazer a primeira camada com o lápis 140. Primeiro, eu vou dar o contorno aqui desse desenho que eu tenho, né? Da fruta, do mirtilo. E aí, eu vou passar esse fundo com o 140.
Nem todas vão estar da mesma cor, né? Porque uma tá mais madura, outra menos madura, uma tá batendo uma luz mais forte, outra bate uma luz mais fraca. Então, o cachinho de frutas, ele vai ter as frutinhas com cores variadas, tá? É a primeira camada, é só pra gente se localizar aí, né? Como eu disse para vocês, a gente vai trazendo outras camadas até chegar na cor que a gente deseja, tá? Então, aqui eu tenho, como naquela ali anterior, a primeira camada. E eu vou passar também aqui no meio. Agora, eu vou passar uma segunda camada só na região onde ela está mais clara, tá? E então eu vou passar essa segunda camada aqui, ó. Ela tá mais clara, onde bate mais luz, mais nessa região aqui, olha. Interna a esse círculo mais ou menos que eu estou fazendo. Então eu vou passar nessa região uma segunda camada, que é a cor mais clara que eu tenho nessa fruta, tá? Então eu vou passar nessa região, que é a que vai predominar essa cor. Então eu tô passando a segunda camada só nessa região aí. Agora nós vamos vir com o lápis 120, que é o lápis ultramarine, o 120. E agora nós vamos pintar a continuidade desse lápis para baixo aqui, numa região onde eu misturo as duas, tá? Aqui misturo a outra camada com essa e depois vou só para ela, tá? Ele é um pouquinho mais forte que o outro que eu passei, um pouquinho mais escuro, vamos dizer. Então, já aí no entorno dessa camada que eu passei, eu já venho com essa camada um pouquinho mais escura. E vejam que eu já vou um pouquinho para cima de onde eu passei, que é para fazer aí a fusão, a mistura de uma para outra, que elas ali se encontram e se misturam um pouco, tá bom? Agora nós vamos vir com o lápis 143. 143 é o Cobalt Blue, 143. Também vou fazer a mesma coisa, um pouquinho por cima daquele que eu passei anteriormente e depois ele. Agora nós vamos vir com o lápis 151, tá? O lápis 151. Observe que as cores elas estão ficando mais fortes, né? Vamos dizer que ali onde tá mais claro é onde nós temos mais luz. E aí, na sequência,
Eu vou voltar aqui com o 143, né, que era o anterior a esse. Que eu vou arrumar um pouquinho aqui em cima, que eu quero fazer menos essa troca um pouquinho menor, né? Pra deixar aí depois o primeiro, que é o lápis 140, predominando mais aqui nessa região de cima, tá? Aqui, ó. Agora, nós vamos pegar o lápis 247, o Indanthrene Blue, e vou no final, já ali no contorninho dela. Bem no contorninho, que já é a parte... onde encontra com a outra frutinha. E aí, obviamente, vai ter uma marcaçãozinha mais forte. Pode entrar um pouquinho, bem levinho, né? Pra fazer um degradê aí, dessa cor. A ponta tem que estar bem fininha, tá, gente? Já tá... E fazer um leve degradêzinho. Também vamos usar esse lápis um pouco mais forte aqui por dentro dessa região aqui, olha, formando esse desenho dessa parte que ela tem. E nós vamos pintar essa regiãozinha levemente. Então, ela vai ficar mais escura, tá? E aí, gente, nós vamos pegar o lápis 141, que é esse, o Delft Blue, tá? 141. Vou fazer uma bolinha bem aqui no meinho com ele, tá? E vou também fazer um degradezinho aqui só no contorninho desse pentágono, né? Esse formatinho que é quase um pentágono aí. E aí, nós temos o nosso primeiro blueberry, tá? Ainda tô aqui com o 141, que é o Delft Blue, e tô passando levemente, porque vamos que tem alguma... Nessa região que é mais escura aqui, algum pontinho branco, e aí eu uso essa cor mais escurinha, mais escura, né? Pra cobrir esse ponto, tá? Principalmente nessa área onde tem esse azul mais aberto, esse azulão. Tá? Para ter aí como que uns reflexos mais quase roxos, né? Quase
lilás. E para trazer esse mais, nós temos aqui o 249, o malve, tá? Também pode trazer uns pontinhos com esse malve. Não precisa ser toda ela, tá? É só alguns pontinhos, porque a fruta, ela é assim, você bate o olho, ó, você vê um pontinho lilás, você vê um pontinho meio azuladinho, você vê... Então, ela é uma mistura de cores, né? Então, vocês podem observar aí que eu tô passando bem levinho, e aí só em alguns pontos que tá pegando esse pigmento. Concluímos aí a nossa primeira blueberry, e agora nós vamos para outra, tá? Então, dando sequência, eu vou fazer também a pintura dessa daqui. Então, eu dei a primeira camada, né, aqui, olha, com o 140, né, o Light Ultramarine, e aí eu venho, tô dando aqui já a segunda camada, nessa região onde vai predominar essa cor mais clara. Aí aqui, olha, eu já passo mais leve, porque ela já vai se misturar com outra cor. Então, eu já tô passando mais leve, porque é pra eu poder misturar, tá? Pra eu fazer aqui a fusão das cores. Na verdade, são quase todas a mesma cor, elas vão se misturando aí. Aí, eu venho com o lápis 120, tá? Com o 120, eu vou fazer nessa parte onde eu pintei já o degradêzinho, né? E sempre que eu for me distanciando, eu já vou deixando o lápis mais leve. Que é pra que seja ali naquela outra região, a região onde eu vou misturar com a outra cor, tá? Agora, eu vou vir com uma camada de transição, que é o 143. Agora, a gente vai vir com o 151. Agora, a gente vai vir com o 247, né? O 247, que é o Indanthrene Blue. Ele é só o contorno mesmo, já quase ali onde a fruta... Na parte onde a fruta encontra com outra fruta. E aí, então, faz esse contorninho mais marcante. E aí, a gente traz também um pouquinho bem levinho, fazendo um degradêzinho. Observe que essa região aqui eu deixei menos, ela tá mais clara. No caso aí, é só uma questão da luz, viu, gente? Que tá batendo mais a luz nessa região aqui. Então, o mais escuro nem vai vir até aí, tá?
E aí a gente pega o 141, né? Aliás, primeiro eu vou pegar aqui o 247 e já vou fazer a parte interna, tá? Parte interna desse pentágono que tem aí na fruta. E vou pintar levemente. Com essa cor que é mais escura, né? E vamos pegar o 141 e fazer como que um círculozinho aqui no meio. Depois fazendo um degradêzinho. Aí temos mais um blueberry. Eu vou ainda com o 247, eu vou arrumar um pouquinho o contorno nessa região aqui, ó. Que é a parte mais embaixo, tá? Então, agora que a gente já pintou as que tem ali as mesmas cores, né? Nós vamos pintar agora aquelas que ainda não estão maduras, tá? E aí tem 3 tipos de tonalizações, três outras cores de mirtilo aí, ou blueberry, como vocês preferirem. Então, primeiro nós vamos começar com uma já quase madura, quase chegando nesse tom que nós temos. Então, eu vou pegar aqui uma delas, né? Vamos ver, essa daqui, olha. Vou pegar essa daqui e vou pintar nesse tom aí, já que é quase chegando na madura, né? Na cor que está já madura. Então, vou pegar a folha de seda, porque agora eu tenho cores aí, não quero que... E aí, a gente vai começar com o amarelo, que é o 105, tá? Que é o Light Cadmium Yellow. Me perdoem a pronúncia. E vou pintar nessa região onde ela recebe um pouco mais de luz com esse amarelo, que vai garantir que aqui ela vai estar um pouco mais iluminada, tá? Só nessa regiãozinha aqui que vamos considerar que ela tá recebendo mais luz. Depois, nós vamos pegar, então, passei nesse ponto aqui, nessa região, tá? Levemente. Aí, depois eu vou pegar o 134. O 134... 134, que é essa cor aqui, olha. 134, que é o Crimson, tá? É o Crimson. 134. E vou passar por cima desse amarelo e saindo um pouco dele, pra fora um pouco dele, ou seja, uma parte mais iluminada, tá? E uma parte saindo um pouco dele. Fora, levemente.
a gente pode sair um pouquinho mais. Do amarelo para fora do amarelo. Então, percebo que onde eu tenho o amarelo, o crimson fica numa tonalidade diferente, fica numa tonalidade mais como que iluminada, tá? Agora, nós vamos pegar o lápis 160. O 160, que é o lápis Manganese Violet. Manganese Violet. Peço novamente perdão pela pronúncia. E vamos no entorno onde tá, né? Depois desse crimson, eu venho com o violet, com o Manganese Violet. E vou pintar o restante levemente, tá? E também sempre eu vou um pouquinho para dentro do crimson, que é para eu fazer uma mudança ali, uma fusão, onde ela vai variando de crimson para esse manganese, tá bom? Eu tô ainda deixando aqui o que seria essa parte aí do meio miolinho, né? O miolo da fruta. Depois a gente pinta por último, tá? Então, agora a frutinha tá sendo pintada com o 160, Manganese Violet. Então, seria uma frutinha que ainda está no processo de amadurecimento. Agora, nós vamos pegar o 138, que é o violet, tá? E vou mais nas bordas, das bordas para o fim da fruta ali, ó, tá? Aqui mais para o fim. Ainda fazendo os movimentos arredondadinhos, tá? E leves, que é para ir atingindo os pontos que não chegou o pigmento, que estão mais claros, tá? Então, aí, a gente tá misturando o manganese com o violet, e tô misturando o crimson com o violet, tá? Tô dando uma geralzinha aqui com ele, ó, toda a frutinha, tá? E agora, por último, eu vou pegar o lápis 247, tá? Que é o Indatrene Blue. Indatrene Blue. E vou lá no final da fruta. Também trazendo um pouquinho pra dentro da fruta, ó. Só alguns pontinhos, levemente.
Também com o Indartrene Blue, nós vamos fazer o contorno aqui do miolo, dessa parte. E posso, aqui, olha, vejam só, eu passei bem forte, tá? Com a ponta do lápis bem fina e depois eu venho pintando levemente. Eu fiz aqui também esse pequeno círculo, esse micro círculo no centro. E pinto levemente no entorno. Vamos também vir com o lápis 138, que é o Violet. Também com uma ponta bem fina, e vamos pintar aqui, olha, no entorno desse círculo. E aí a gente volta com o Indartrene, dá mais uma contornada para dar essa profundidade aí, que tem uma pequena profundidade nessa regiãozinha. Nessa região aqui, olha, pode fazer ele bem demarcadinho, porque é como que a sombra dessa outra frutinha que tá acima dela. E aí nós temos uma blueberry um pouco mais, né, ainda em fase de amadurecimento, tá? Ainda está amadurecendo. Agora, nós vamos fazer uma outra que tá num processo ainda mais, digamos, menos madura, mais verde, né? Então, nós vamos começar também com um 05, tá? Eu vou escolher essa fruta aqui, ó, tá? Também vamos começar com o 05. Na região que é o amarelinho, na região que eu considero que tem que ter mais iluminação, não, mais iluminada, né? Levemente, tá? Não precisa ser muito, tá? Aí depois nós vamos pegar o lápis 171. Deixa eu ver aqui qual que é. 171 é o light green, tá? Vamos pintar no entorno, indo mais para a parte onde ela está grudada lá no cabinho, como quem aqui ainda está mais verde a planta, a fruta, tá? E vou passar por cima do amarelo também. E vou vir também um pouquinho para fora, vindo, porque depois eu vou misturar esse verde com a outra parte que tá mais madura. Deixa eu apontar um pouco esse lápis. Agora, nós vamos vir com o lápis 225. Com o lápis 225, que é o Dark Red. Dark Red. E vou fazer aqui entre o amarelo e vindo mais pra bordinha, mais pra ponta. E levemente, tá, gente? Mais para essa área que seria
aqui a parte mais madura da fruta. E vou para cima do verde, né? Dessa outra região que eu já pintei. Fazendo essa, levemente, né? Fazendo essa mudança aí de verde para maduro. Aqui, lembrando que depois a gente sempre vai dar um talento nessa pintura no final, né? Eu vou, por exemplo, com o lápis Paynes Grey e vou melhorar as partes de sombra, de sombreamento. Mesmo essa fruta dá pra escurecer um pouquinho para deixar ela mais como que madura, né? Um pouquinho mais escura, algumas, não todas, né? Só pra ir fazendo um... Agora, essa parte que a gente tem no meio, né? A gente vai fazer também com esse... Você pode até passar levemente aqui, olha. Né? Mas a gente vai escurecer com o Indatreme de novo, tá? Vai vir aí com o lápis 247 Indatreme e vamos escurecer a bordinha e o meio. Para dar aquela profundidade que eu falei, né? Tá? Vou voltar aí com o Dark Red e vou apertar um pouquinho mais aqui, deixar mais vermelho aqui. Tá? Agora, vamos fazer aquela mais verde ainda, né? Que ainda não amadureceu praticamente nada. Vou vir de novo com o 05, deixa eu escolher uma frutinha aqui, vamos escolher essa daqui. Vou vir de novo com o 05, só que essa daqui, o que que eu vou fazer? Como eu tenho... Vou pegar um 71, o lápis 171, que é o que eu vou usar, tá? Primeiro, e vou apagar, porque eu não quero que fique a marca do lápis. Como essa fruta, ela é verde, ela tá verde, eu vou vir aqui com 171 e vou contornar aqui o desenho, que é pra eu não me perder, tá? Já vou apagar essa de cima também. Esse seria o desenho, só pra não ficar o lápis, né? E aí eu vou pintar com o 105, essa região que eu considero mais iluminada, tá? Levemente. 105, para fazer uma luz, né? Então, agora a gente, depois do 105, né, do amarelo, a gente vai vir com o 170, tá? 170 e vou pintar toda a frutinha. Toda a frutinha com 170. Movimentos pequenos, circulares e leves, tá?
Pode pintar aqui dentro também, deixa eu para o círculo e aqui o contorninho. E agora nós vamos pegar o 172. O 172 e vou fazer mais aqui por baixo, né? Deixa eu... mais aqui por baixo, tá? Mais nas bordas e indo pro meio. Então, vejam só, agora eu vou reproduzir nessas outras frutinhas que eu tenho aí sem pintar, essas cores. Vou pegar o lápis Nougat, tá? E vou dar uma contornada nessa região, onde seria o miolinho dela, tá? Só pra dar aquela profundidade. Então, agora eu vou reproduzir frutinhas, essas frutinhas, né, nessa pintura e nessa pintura, nessa pigmentação. Vamos dizer que seria do verde, né, para o amadurecimento. Seria essas três cores aí. Eu vou reproduzir nessas outras frutinhas que eu ainda não pintei, né, essas cores. E aí, a gente volta já com a pintura praticamente terminada aqui. Bom, agora então eu terminei de colorir as outras frutinhas. Também colori os galinhos, né? Com o Yellowish, o Earth Green Yellowish 168 e também o Crimson 134, tá? Eu pintei os galinhos e levei alguns pontos, né, do Crimson também no galinho. Também nas folhinhas eu levei alguns tracinhos, escureci um pouco, algum pigmento bem leve, né, com o Crimson nas folhinhas também. Eu termino aqui, encerro aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dar um like, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal para que você possa continuar acompanhando aqui os meus tutoriais. Agradeço muito que tenha ficado até aqui e espero vê-los em breve. Até mais. Grande abraço, tchau!